Oi, meu nome é Célia Regina Rabelo Rigo, sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Uninter e vou apresentar para vocês a minha proposta de estágio do ensino médio. Neste momento de pandemia, onde nossos jovens, nossas crianças estão muito dentro de casa, no isolamento, devemos ter um pouco de atenção a algumas coisas referente às nossas crianças. Eles não estão de férias. Então, o interessante é que os pais mantenham um ritmo para eles, um ritmo diário, uma rotina, para que eles continuem naquela rotina que tinham antes, porque afinal não é férias. E assim, quando eles retornarem às aulas, não ficar difícil o retorno, eles não ficarem estagnados no seu tempo. Então, tudo isso é muito importante. Então, eu vou dar umas dicas para vocês, os pais, para os responsáveis e para todos nós da comunidade escolar em geral. Tá? Neste momento de pandemia, a gente tem que ter muito cuidado com a saúde física, mas principalmente com a saúde mental das nossas crianças. Porque como eles estão nesse isolamento, tem muitas notícias ruins, tem muitas notícias negativas, muitas notícias contraditórias sobre a pandemia. E realmente é uma doença que a gente tem que ter muito cuidado. Pode ser de uma certa forma afetar o psicológico das nossas crianças, assim como o nosso também. Então, é interessante a gente ter uma rotina, a gente ter um cuidado com o nosso psicológico e principalmente com o psicológico das nossas crianças. O interessante é que as crianças têm um horário de acordar, assim como tem um horário de dormir. Sempre aquele horário ou perto daquele horário, eles acordarem para tomar seu café, para fazer sua rotina, para estudar, para ler um livro, para olhar um filme, para continuar a sua vida no seu dia a dia. Assim como ter um horário de dormir para que eles não ultrapassem, não entrem noite adentro, a madrugada adentro, olhando filme ou de alguma outra forma se distraindo e não durmam o tanto necessário. O sono é uma coisa importantíssima nessa fase que é a infância e a juventude. Então, assim, vamos pensar algumas estratégias para ajudar as nossas crianças e nos ajudar também, porque isso também é para nós, mas basicamente, principalmente é para nossas crianças. Eu estou focando muito assim nessa fase da infância e da juventude. Então, vamos pensar algumas estratégias juntos, certo? Bom, pensando nisso, eu trouxe alguns livros como dicas, né? Um deles é O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. É um livro que é clássico, que é um livro que conta sobre a história de um menino, de uma criança, que vem de um planeta distante, e ele vem para a Terra e ele começa a fazer alguns questionamentos e levar principalmente as pessoas a questionarem. Ele faz muitas perguntas, ele fala sobre amor, sobre compreensão, sobre amizade, sobre companheirismo. Ele faz com que os personagens pensem sobre a sua vida, repensem sobre as suas vontades, sobre os seus sonhos, sobre as suas esperanças. Eu acho que esse é um bom livro para as crianças também, nossos jovens, adolescentes, lerem e repensarem em suas vidas. A partir do livro, eles voam na imaginação. Acho que penso que é um livro muito bom, esse aqui. Seria uma boa dica. Outra dica que eu dou é este livro aqui, de José Renan de Medeiros. É o meu céu, o céu de cada um, o céu de todos nós. Ele fala sobre uma abordagem de um único tema, o céu, mas é a visão de várias pessoas sobre o céu. É o céu de cada um. É a visão de um astrônomo sobre o céu, de um artista, de uma criança. Cada um dos personagens aqui vão falar sobre a sua visão de céu. E esses personagens são reais. E eles vão falar sobre a sua imaginação, sobre a sua visão, sobre o que eles pensam do céu. E é muito interessante. Porque aí nós conseguimos ver assim que a partir de um mesmo tema, existem várias e várias e várias visões diferentes.
O que eu penso pode ser diferente do que tu pensa. A maneira como um vê pode ser diferente da maneira como o outro vê. Eu acho que isso também nos leva bastante, leva nossos jovens a pensar sobre as suas vidas, sobre as suas formas diferenciadas de pensar um mesmo tema. Este também é um livro que eu acho bastante interessante. Mas as crianças não podem ficar só no livro. Muitas vezes eles não têm hábito de leitura. Então, uma leitura que não tenha nenhuma foto, nenhuma fotografia, nenhuma imagem, não chama atenção. Então, a gente pode pegar outros clássicos, como esse aqui de Macunaíma, de Mário de Andrade, que é em quadrinhos. Ele é todo ele em quadrinhos, ó. Se torna mais atrativo para quem não tem hábito de leitura. E assim como este, tem vários outros livros que são todos eles feitos em quadrinho, como esse aqui. Para quem não tem o hábito de leitura, tem que começar com umas leituras mais agradáveis, com mais figuras, com menos textos e mais visual. Esse tipo de livro é excelente para quem não tem aquele hábito mais formal de leitura, que não tem aquele hábito diário de leitura. Então a gente pode ofertar esse tipo de livro para os nossos alunos também, para nossos filhos, para nós mesmos, né, muitas vezes. Fora isso, existem outros também. Para quem não gosta tanto de uma leitura um pouco mais séria, assim, tem as revistas em quadrinho. Elas são excelentes, são antigas, nos remete ao nosso tempo, dos pais e coisa e tal. Mas são revistas em quadrinho, ó. Eles podem se sentir mais à vontade de ler. Leitura se começa com pequenos hábitos. Hábitos de ler coisas pequenas. Hábitos de ler coisas mais ilustrativas, ver mais as mensagens, mais agradáveis, mais humor. Então a gente pode ver várias leituras e ver o que as crianças gostam de ler, ver que nossos filhos, que nossas crianças gostam de ler. E a partir daí começar a instituir o hábito de leitura, ler junto com eles. Se eles não gostam de ler, pegar histórias pequenas e ler para eles. Não é porque eles são jovens que eles não gostam de uma leitura ou de uma história. De repente a criança, nossos filhos não gostam, nossas crianças não gostam de ler. Mas eu vou ler uma história e eu vou reproduzir essa história para eles. Eles vão se sentir interessados. E a partir dali tu oferece o livro. Essa também é uma tática de ajudar nossos filhos a instituir essa coisa de leitura na sua vida. O que é muito importante. Pessoas que leem mais, têm um vocabulário mais rico, acaba ajudando em toda a vida dele, toda a vida escolar e sua vida profissional e sua vida em geral. Então, essa também é uma dica que eu dou para vocês. Outra dica que eu vou dar para vocês, assim, que eu acho que também é muito interessante, é bastante legal, são os filmes. Existem filmes muito bons, existe uma gama de filmes assim hoje para se olhar. Existe muitas maneiras, tu pode procurar nos streams, tu pode procurar na Netflix, tu pode canal aberto, ou gravar um filme, ou pegar uma fita que já quase não se usa mais, mas existem várias possibilidades. Olhar um filme na internet, online, existem várias possibilidades. Então, assim, filmes é uma coisa também que é bem interessante. Mas a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que direcionar esses filmes, temos que cuidar o que nossos filhos estão olhando. Assim como existe muita coisa boa, existe muita coisa que não é boa, assim, que pode ser prejudicial, que pode ser negativo. Mas bem direcionado é uma outra possibilidade da gente ajudar eles, da gente conseguir fazer com que eles se sintam ocupados e ao mesmo tempo se divertindo e se distraindo. Alguns filmes que eu acho bastante interessante e que a crítica, os professores têm um tema muito bom. O Divertidamente, que ele fala de todas as sensações, de todos os nossos sentimentos. E isso é importante, porque nessa fase da adolescência, da pré-adolescência e adolescência, os sentimentos eles são muito variados, eles são muito voláteis, eles mudam com muita facilidade. O adolescente, no momento ele tá feliz, daqui a pouco ele já não tá mais tão feliz, e daqui a pouco ele tá calmo, daqui a pouco ele tá agitado. E eu acho que este filme fala exatamente de todos esses sentimentos, dessas sensações.
E ele é um filme bem agradável, ele é um filme divertido, é um filme bom para eles pensar, repensar e se analisar, se autoavaliar. Né? É um dos filmes que é bem interessante. Outro filme que eu acho que parece assim meio estranho, mas é bom, é a Família Addams. É um humor negro, mas é um humor que também fala sobre as diferenças numa sociedade. Porque a família Addams, eles são diferentes. Eles não entram no padrão normal, eles são monstruosos. Mas eles têm bons corações, apesar de todas aquelas diferenças que eles têm. E a sociedade vê eles como monstros. E no final a gente começa a ver assim, ó, e dentro do filme a gente começa a ver que essas diferenças não fazem tanto a diferença assim. Que as pessoas só se acham diferentes. Mas no fundo todas elas querem a mesma coisa, ser feliz. Então a Família Addams é um livro, um filme que fala muito dessa interação do diferente. E que o diferente acaba sendo igual. É um humor negro muito legal, que eu acho que também pode ser uma boa opção. Um terceiro filme que eu acho que pode ser bom e aconselhável também é Zootopia. Zootopia fala dos preconceitos velados, ou nem tão velados assim, né? Onde no filme fala sobre os animais, e aqueles animais assim que são os selvagens, os ditos selvagens, mesmo que eles já estão socializados, mas os ditos selvagens todos têm um olhar assim meio que de medo, meio que vamos, será que é selvagem, será que não é? Aí tem os animais tipo os fofinhos, né? Os ditos fofinhos é como se dá a sensação no filme de que eles não são vistos como capazes. E aí é que é o legal do filme, porque mostra que os fofinhos, os ditos fofinhos, são capazes tanto quanto os selvagens. E que os selvagens não são tão selvagens assim. Que às vezes eles são só mais uma vítima de todo o preconceito, assim como os fofinhos também são, né? São só vítimas desse preconceito do nosso olhar achando que é ou não. E nem sempre o nosso olhar é o certo. Mostra que o importante é o que a gente tem dentro da gente. E nos bichinhos da Zootopia também. Fala muito disso, do que tem dentro. Mostra também um lado de drogas, uma droga que foi criada dentro da Zootopia. Foi criada uma droga para fazer toda a revolução lá. Mas também tem esse olhar que a droga nunca é uma coisa boa. Né? Não quando ela é criada para fins maléficos. Então, assim, porque lembrando que a medicação também é uma droga, só que é uma droga criada com fins benéficos. Então, a gente tem que pensar e conversar com nossos filhos sobre isso. Um filme, 3 filmes muito bom para se olhar junto com os filhos e depois conversar sobre eles. Essas é mais uma dica que eu tenho para dar para vocês de como manter eles ocupados. Outra dica que eu tenho para dar para vocês são os jogos. Daí tem vários jogos, né? Tem os jogos de tabuleiro, que eu trouxe alguns para vocês dar uma olhada. Criança gosta de jogar. Tem o Uno, que é bastante interessante para eles jogarem, eles geralmente gostam. Existem os outros jogos, tipo o Tangram. O Tangram. Tu pode fazer desenhos, tu pode usar para estudar, tu pode para fazer figuras, é bem interessante. E é um jogo também. Um outro jogo legal é o Cilada. O Cilada, eles são 50 jogos num só. Porque tu pega, são 50 possibilidades de tu fazer um quebra-cabeça. Tudo num tabuleiro só. Ele é bastante interessante. O tabuleiro dele é assim. Então vocês podem, as pecinhas são assim, escolhe as pecinhas, forma o jogo, e isso aqui você pode levar para qualquer lugar, no sofá, sentado na mesa, qualquer lugar. Bem interessante, um jogo pequeno, prático, e que você pode levar para qualquer lugar. Então esses jogos assim são bem interessantes, tem jogos de vareta, que a gente joga, e são todos jogos que dá para jogar junto com os pais, com os amigos, com a família em si.
Olha assim, já que eles estão em casa e a gente está em casa com eles, é interessante que a gente comece também a participar disso. Essa participação da família e a interação dos pais é muito interessante. Existem alguns sites tem jogos, que a gente não pode pensar que tudo que é jogo eletrônico, tudo que é jogo de internet é ruim. Não, tem muita coisa boa. Tem o site do Aprendiz, o portal do Aprendiz, que tem jogos voltados para a educação. Então, assim, ó, nossas crianças e adolescentes vão jogar, e a gente pode jogar junto, e é interessante, porque daí eles vão aprendendo a manusear no equipamento, no computador, no note, no celular, e ao mesmo tempo vão aprender alguma coisa, vão aprender educação. Dentro da educação tem matemática, jogo de português, jogo de história, tem uma gama de jogos. Outro site muito bom também é o Racha Cuca. O Racha Cuca é um site que tu abre e ele vai ter várias coisas. Vai ter jogo de caça-palavras, jogo de matemática, jogo de memória, jogo de português. Tem uma gama enorme dentro do Racha Cuca. Então tu pode escolher, tem dominó, tem uma gama de jogos para nossas crianças e para nós também, né? Porque a gente também pode aproveitar este tempo com nossas crianças e também nos distrair. E a distração é muito importante neste ponto. Tem vários jogos. Aí a gente tem que lembrar também que tem os jogos de videogame, porque a criança não pode, nossos filhos, nossas crianças não podem ficar somente naquela coisa de estudo e tudo que seja educativo o tempo inteiro. Eles têm que ter um momento deles. Neste momento pode entrar o videogame, com um horário definido. Você não pode ficar um dia inteiro, entrar à noite adentro jogando videogame. Mas eles podem jogar 1 hora e meia, até 2 horas. Bem, os pais também têm que olhar, porque existe muito jogo violento em videogame, mas existem muitos jogos bons. Então essa é uma das coisas que nós podemos fazer. Cuidar, sim, do que eles estão jogando. E por que não jogar junto com eles? Por que não deixar eles nos ensinar a jogar? Nossas crianças vão aprender, vão começar a interagir com a gente e vão ver que assim como nós ensinamos eles podem ensinar a tecnologia, né? Porque são nativos digital. Nós somos aprendizes ainda. Eles já nasceram dentro dessa era. E tem muita coisa que eles têm uma facilidade muito grande que eles podem nos ensinar. E eles vão se sentir muito úteis, vão se sentir felizes também nos ensinando. Jogos de videogame é muito bom para o cognitivo, para tudo mais, sendo bem utilizado. Então também é uma dica para vocês assim, ó. Joguem, brinquem com seus filhos. Deem um tempo de estudo para eles, mas também deem um pouco de tempo para eles serem jovens, ser criança e adolescente. E nisso tudo que eu falei são só técnicas para ensinar e descontrair. Mas nós não podemos esquecer que eles têm que ter um tempo determinado de estudo diário. E aí vem uma coisa muito importante. As escolas estão dando materiais, tem estudo à distância, seja pela internet, seja com o material físico para quem não tem o acesso. Então, assim, ó, o ensino EAD está acontecendo. Nós não podemos botar para nossos filhos que eles só tem que se distrair, não. Eles têm que ter horários de estudo. Talvez não vai ser as 4 horas que eles iam ter na escola, mas que seja 2, que seja 3, que seja 1, que seja 4, mas que seja muito bem aproveitado, que os pais estejam presentes também, que os pais acompanhem o que os professores estão mandando, que acompanhem o que seus filhos estão fazendo, que ajudem eles nessas tarefas, porque este ano não é um ano perdido. É somente um ano que a gente está passando por um momento de saúde muito sério, que é uma pandemia, e isso é mundial. Então, assim, ó, vamos lembrar, nossos filhos precisam de auxílio na saúde física, mental, mas também precisam ter responsabilidade. E estudo é uma responsabilidade, tanto nossa, como representantes responsáveis, como dos pais, como professores, como formadores, porque educação também é em casa e escola, temos que lembrar disso. Então, muito importante para os alunos
tenham esse momento de estudo. Então assim essa foi mais algumas dicas que eu tinha para dar para vocês sobre como manter nossas crianças distraídas, descontraídas e dentro de um convívio da educação diária, educação formal também. Então essas são dicas que eu teria para dar para vocês. Pensando em tudo isso que a gente está vivendo, eu me refleti muito em fazer meu estágio de ensino médio sobre isso, porque eu penso que parte de nós refletir se esse ano é um ano perdido ou se esse ano é simplesmente um ano de novas aprendizagens. Eu penso que a gente pode usar este ano difícil que está sendo e essa pandemia como novas aprendizagens. Então, eu resolvi fazer sobre este tema. Poderia ser vários outros, mas este eu acho que é um tema que neste momento ele se encaixa bem. Então, eu peço a vocês que também reflitam e eu espero assim que o meu plano, que é um plano de aula, venha de encontro com o que vocês pensem também. Agradeço por ter olhado esse vídeo até aqui. Como disse, eu sou formanda da faculdade Uninter, Universidade Uninter. Meu RU é 17 99909. E eu espero que vocês gostem da explanação do meu trabalho. Desde já agradeço.